O lucro da Inter Co. cresceu no primeiro trimestre de 2026. O balanço divulgado hoje mostrou um crescimento também da carteira de crédito. Vamos aos números. A holding, que controla o Inter e a subsidiária Inter Co. Payment, teve um lucro líquido de 394 milhões e 800 mil reais no trimestre. O resultado apresenta um crescimento grande de 38% na comparação com o mesmo período do ano passado. O balanço da instituição mostra ainda destaques no número de clientes e também na carteira de crédito. Com uma estratégia focada no Super App, a plataforma atingiu 44 milhões de clientes totais, o maior salto trimestral na taxa de ativação desde 2024. Com quase 60% dos clientes ativos, o resultado reflete o maior engajamento da base de CPFs. Já a carteira de crédito bruta do Inter cresceu 33% ano contra ano e atingiu a marca simbólica importante de 50 bilhões de reais, mais de 3 vezes a taxa de crescimento do mercado de crédito brasileiro. O índice de eficiência da instituição chegou a 43,8 e o volume combinado de transações com cartões e Pix cresceu também nessa mesma base de comparação. Para destrinchar esses números, a gente conversa agora com o CEO do Inter Brasil, Alexandre Riccio. Alexandre, obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde. Me conta, os números que vocês apresentaram são bons, são sólidos. Como é que foi a jornada para entregar estes indicadores? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Prazer estar aqui novamente, falando aqui sobre o Inter, sobre os resultados. E os resultados são bastante animadores para a gente. Então, a gente vem desde janeiro de 2023 atingindo resultados recordes, trimestre após trimestre. Então, já é nosso 13º trimestre seguido de evolução nos resultados e com crescimento nas principais métricas que a gente gostaria de crescer, né, ou de evoluir. Então, quais são essas evoluções, né? A gente atingiu um ROI de 15,5%, já há mais do que o meio do caminho de uma marca que nós gostaríamos de entregar, que é nesse ROI, que são os 30%, então já estamos em 15,5%. A gente conseguiu, nesse trimestre, ter uma melhoria substancial no nosso índice de eficiência, que já chegou na casa dos 43%. A gente tem esse objetivo de chegar nos 30%. Então é muito bom ver essa evolução nesse trimestre. E a gente continua com a companhia com um padrão de crescimento muito forte. Então, nossa carteira de crédito cresceu ano contra ano 33%. E quando a gente olha para a carteira de crédito de rentabilidade maior, que são as carteiras que nós temos uma vontade maior de crescer, esse crescimento ficou em 36%, que foi o mesmo crescimento que nós entregamos no ano anterior. Então, isso é muito importante para a formação desse resultado, para a formação do resultado do Inter, né? Hoje, mais ou menos 75%, 3/4 do nosso resultado vem da margem financeira, 1/4 desse resultado vem das linhas de serviços e nós temos conseguido evoluir muito bem nessas duas linhas, né? A carteira de crédito, então, conforme falei, nos 33%. Olhando para as verticais de negócios, a gente teve excelentes evoluções, partindo de um ponto que você bem colocou, né? A gente teve ativação recorde de clientes acima de 58%, já 58,6% ali, quase chegando nos 60%. E isso traz muito engajamento, isso permite com que a nossa base de depósitos continue crescendo muito bem, o negócio de investimentos também vai muito bem, chegando ali mais ou menos 8 milhões e meio de clientes. E todas as nossas outras verticais com um comportamento bastante saudável ao longo do primeiro trimestre. Então, os números são animadores e a gente conseguiu entregar esse resultado apesar de um cenário macro um pouco mais deteriorado, né? Existem pressões de inadimplência, mas a forma que a gente vem desenhando a companhia, a forma que nós criamos nossa estratégia de crédito e também algumas evoluções que temos feito, por exemplo, na forma de gestão da nossa carteira de cartões de crédito, no crédito consignado privado, que é uma outra vertical de crescimento importante, toda essa evolução garante que a gente consiga entregar essa evolução no resultado, essa evolução no lucro líquido, apesar desse cenário macro um pouco mais deteriorado.
Então, Alexandre, sobre essa frente de crédito, a gente está no momento em que a sociedade, a economia brasileira tem discutido muito essa questão. Como é que tem sido para o Inter crescer a carteira, atingir essa marca absolutamente importante de 50 bi, com um ritmo bem superior ao mercado? E aí é interessante observar que o Inter tem um perfil mais cauteloso na oferta de crédito e quando você destaca consignado privado, financiamento imobiliário, segue nessa trilha. Como é que tem sido ampliar a oferta de crédito, mesmo com este ambiente que às vezes não é tão positivo assim para emprestar dinheiro? Naka, o ambiente ele é desafiador do ponto de vista de inadimplência. Quando a gente abre o jornal, recorrentemente nós vemos um recorde de quantidade de pessoas com nome no Serasa. Enfim, é um ambiente macro desafiador. Mas a gente nós desenhamos, e assim, já há muitos anos, uma estratégia de crédito que você usou a palavra mais cautelosa, né? Pode ser vista também como conservadora, que é uma estratégia que traz 2/3 da carteira com créditos colateralizados e mais ou menos 1/3 da carteira com créditos não colateralizados. Isso já é uma realidade para o Inter há pelo menos 4, 5 anos, que a gente chegou a mais ou menos esse patamar. E esse patamar de créditos colateralizados, né, 2/3 da carteira, vem seguindo. Isso se manteve no segundo trimestre. E qual que é a característica desse crédito, né, desse crédito com colateral? É que a recuperabilidade dele é muito alta. Mesmo num cenário onde nós observemos uma inadimplência maior, a capacidade de recuperação desse crédito ela é maior e a consequência disso é que o conforto para o crescimento num momento de sazonalidade ou de um macro deteriorado, que normalmente fariam que a gente tivesse uma postura um pouco mais contracionista, né, de redução de apetite, a gente possa avançar. E a consequência disso aparece muito nos números, né? Esses créditos, então esse imobiliário, esse crédito com garantia de imóvel, que é muito usado por empreendedores, por pessoas que estão fazendo reorganização financeira e querem diminuir o pagamento de taxa de juros, ou mesmo as pessoas que estão fazendo aquisição de financiamento imobiliário e uso do crédito consignado, essas carteiras são carteiras que têm crescido até num ritmo bem maior do que os 33% da carteira total. Todas essas carteiras estão crescendo acima de 38% nos últimos 12 meses, o que nos agrada bastante. Então, a gente está ali dentro do que a gente chama de Inter by Design, né, onde a gente fez esse desenho do Inter, esse desenho da carteira de crédito, com esse perfil mais conservador, mais cauteloso, a gente tem conseguido crescer bastante nessa parte. Já na parte de cartão de crédito, a gente também tem conseguido crescer de uma forma bastante satisfatória, e ali tem algumas características que permitem que a gente também veja um crescimento saudável, né? Esse crescimento ele vem muito de clientes que têm o que a gente chama de principalização com o Inter, onde nós somos o banco principal do cliente, e isso tem nos permitido manter o crescimento e com que a gente tenha a perspectiva de continuar crescendo ao longo do ano, apesar do cenário. Tendo dito tudo isso, significa que os números de inadimplência não vão aumentar? Não, não significa isso. Significa que nós temos a capacidade de, num momento de economia um pouco mais desafiador, gerar um volume de receitas maior e esse volume de receitas atua para poder fazer a compensação de uma eventual inadimplência maior. Então, em resumo, a carteira com colateral, ela é uma carteira que até o momento a gente não vê qualquer movimento atípico de inadimplência, é uma carteira com boa margem, uma carteira que nós temos bastante conforto em continuar crescendo, independente do cenário, e a carteira sem colateral, ela é uma carteira que acaba sendo um pouco mais nervosa no momento de inadimplência, mas é uma carteira que, por natureza, tem uma receita que compensa essa inadimplência acelerada. Então, também algo que é muito bem gerido aqui dentro da companhia, o que mantém o nosso conforto com a manutenção do crescimento, a manutenção de obtenção de novos clientes, principalização de mais clientes e concessão de mais crédito ao longo do tempo. Não, isso é interessantíssimo, assim, porque olhando os números aqui, por exemplo, a carteira de imobiliário cresce em um ano
42, assim, várias no agregado, né? E home equity 43, quase, o financiamento imobiliário puro 46, e a taxa de expansão do cartão de crédito, e ainda com essa característica, né, de que seja com o relacionamento principal daquele CPF, cresce metade desse ritmo, né? Então, de fato, você tem uma aposta no que é mais seguro aqui, me parece. Os números são absolutamente claros nessa estratégia que está sendo executada. Agora, Alexandre, um dado que me surpreende muito é observar que vocês continuam tendo uma taxa de ativação de CPFs expressiva, 44 milhões de clientes totais, com o maior salto trimestral em taxa de ativação desde 2024. Quem são esses CPFs que continuam sendo ativados? Esses caras estavam em outro aplicativo, estavam em outra instituição? Me conta, quem que vocês estão atraindo para a base de clientes? Naka, se me permitir, até antes de falar sobre a base de clientes, vou falar um pouco sobre os números que você citou, especificamente no crédito imobiliário. Então, porque eles reforçam muito a questão que eu comentei, que é o Inter by Design. Então, a gente tem um conforto grande em crescer nesses patamares acima de 40%, e esse crescimento ele vem muito no ângulo de ajudar o cliente. Eu queria trazer o destaque para o Home Equity, né, que é o crédito com garantia de imóvel. Esse produto ele é muito utilizado no momento como que a gente vive hoje. Qual que é o momento que a gente vive hoje? O momento de inadimplência recorde, o momento de endividamento das famílias em patamar recorde de mais de 80 milhões de brasileiros negativados. Como é que funciona esse produto? Esse produto, a pessoa coloca o imóvel dela como colateral, tem a liberação de recursos e pode usar sem o dinheiro, sem um propósito definido. O que muita gente faz, muitos empresários fazem? Utilizam um imóvel como colateral para poder trazer esse recurso. Esse recurso vai custar ali entre 1,4% e 2% ao mês, para poder substituir uma dívida que eventualmente está a 10% ao mês. Então, isso também está dentro do nosso Inter by Design, que é levar uma proposta de valor, uma proposta de crédito para o cliente que consiga reduzir o serviço de dívida dele e muitas vezes alongar bastante também o prazo. Característica típica de um crédito pessoal é de ser um crédito de curto prazo, de 10 meses. Então, esse é um produto que a gente vai até 100, 120 meses, viabilizando essa reorganização da vida financeira do brasileiro. A gente acredita muito nesse produto no longo prazo, por isso esse conforto com crescimento acima de 40%. E Alexandre, só sobre o home equity, que me parece do ponto de vista financeiro, assim, é uma das operações mais inteligentes de crédito que a pessoa física pode tomar, porque é um crédito que você parte de um custo muito menor do que se tem por aí, você dá de colateral um bem que você já tem, que você não vai ter ali trabalho ou você vai ficar exposto na chuva por nada, mas que no Brasil é um mercado ainda muito pequeno. Por que o brasileiro não aderiu a essa operação que é tão comum nos Estados Unidos, por exemplo? Essa é uma boa pergunta e tem algumas razões para isso, né? Ela é uma operação que tem um custo transacional, um custo fixo inicial ainda alto. Existem esforços para que a gente consiga fazer a redução desse custo inicial. E tem uma parte também que é de popularização. Historicamente, os incumbentes conseguiram fazer uma geração de receita muito grande e conduzir muito bem o mercado de crédito do Brasil com operações mais simples e com margem maior, não necessariamente no melhor interesse do cliente que quer pagar poucos juros, né? E quando você não tem um mercado que tenta crescer com intensidade, você acaba tendo um mercado que não cresce tanto assim. O que a gente tem visto nos últimos anos é bastante positivo. Então, a gente tem visto esse mercado crescendo nos últimos anos num ritmo da ordem de 22%, que é muito acima do crescimento que a gente vê no financiamento imobiliário. E eu acho que é uma boa aposta que nos próximos anos a gente vai ver esse mercado em franco crescimento e com nível de popularização diferente no Brasil. O que vai ser muito bom, porque vai ajudar o brasileiro de fato a se alavancar. Então, quando eu falo se alavancar, eu estou falando com o mesmo pagamento Sim. de PMT, né, com o mesmo pagamento mensal de juros mais amortização, ele levar para casa um volume de recursos muito maior. Por quê? Porque a parcela desse pagamento que
paga, que são os juros, acaba ficando muito menor, o que viabiliza que ele possa levar muito mais dinheiro para casa. Aí o poder desse produto. É um dinheiro muito mais barato, né? Um dinheiro muito mais bonito que está na prateleira ali para quem está interessado em crédito. Agora, Xande, você está devendo uma resposta aqui. Me conta, como é que vocês conseguiram o maior ritmo de ativação trimestral desde 2024? Porque muita gente tem discutido no setor bancário, falando assim, os CPFs já estão todos atendidos, já está todo mundo bancarizado, não tem mais aquele mar limpo que tínhamos antigamente. Quem são os CPFs que continuam sendo atraídos, no caso da base do Inter? A grande verdade é que o Inter, nós criamos uma plataforma e uma variedade de produtos tão grande que a gente acaba endereçando muito bem praticamente todas as camadas da população. Então a coisa começa com as contas que a gente chama de conta Kids, que são os menores de 16 anos. Essa conta tem uma aderência muito grande, a gente tem alguns milhões de clientes e a gente vai até o cliente idoso, a gente faz também o consignado INSS, que é um produto muito popular. Então a gente acaba conseguindo servir a população como um todo. E nós temos hoje, né, 7 verticais de negócio. Então a gente tem seguros, a gente faz toda a parte de diversificação de investimentos, não é só o CDB, só a LCI, mas tem a parte de renda variável, a parte de investimento exterior. Então são hoje mais de 180 produtos, o que faz com que a nossa capacidade de atração de clientes nas diversas camadas da população, seja a pessoa mais humilde, a pessoa com renda mais alta, mais nova, mais velha, que precisa de crédito, que não precisa de crédito porque tem investimentos. Então, essa variedade é tão grande e a proposta de valor é tão poderosa que nós conseguimos trazer uma série de clientes principais. Então, um pouco da explicação é isso, né? O poder e a força da plataforma. As pessoas têm sempre uma razão que acaba se tornando bastante óbvia à medida que eles usam nossa plataforma para poder ficar com o Inter, para poder se principalizar com o Inter e gerar esse relacionamento. Então, assim, esse engajamento continua. Agora, existem também ações bastante específicas, assim, não é simplesmente a existência de todos os produtos. Então, nós temos uma série de iniciativas, aqui a gente usa inteligência artificial, aqui a gente usa GenAI. Recentemente, a gente fez, até essa semana, o lançamento da Seven, que é a inteligência artificial do Inter, onde nós usamos toda a informação, onde nós usamos dados para poder criar conversas contextualizadas com os clientes, para poder trazer respostas contextualizadas para os clientes, para poder aumentar esse nível de engajamento. E o nosso objetivo, e o que a gente já tem conseguido entregar através da Seven e através das jornadas contextualizadas, é um engajamento maior. Então, aqui, a gente convida o cliente, por exemplo, a trazer uma chave Pix principal dele para o Inter. A gente faz uma oferta de produto que vai fazer uma geração de valor importante para ele no momento, de repente gerar alguma economia. Pessoas que viajam, de repente, querem ser clientes do Inter Prime para poder entrar numa sala VIP. Então, para cada perfil de cliente, tem uma vantagem diferente que gera essa necessidade de relacionamento, essa necessidade de estar com o Inter, esse engajamento. E por isso a gente consegue, apesar do grande aumento do número de contas no mercado brasileiro, ter toda essa principalidade e ter toda essa ativação. E vamos lembrar também, importante, isso não acontece só para pessoas físicas, né? A gente tem uma base de pessoas jurídicas também muito grande, uma base que hoje está perto dos 3 milhões de clientes. Uma a cada 10 PJs no Brasil tem conta com o Inter. Também é um produto totalmente isento de tarifas, com uma característica até um pouco mais intensa, né? Esse produto é um produto que tem 80% de ativação hoje. Então, as contas PJ do Inter têm 80% de ativação. E, Alexandre, um dado que chamou a atenção dos analistas do setor bancário é a melhora trimestre após trimestre dos indicadores de eficiência. Como é que tem sido essa jornada? Você mencionou, né, a meta de 30. Como é que tem sido essa jornada? É muito mais pela parte de cima da conta das despesas ou é a parte de baixo da conta das receitas que tem ajudado? Naka, existe uma combinação dos dois.
Então, a parte mais simples de explicar é que no início do ciclo de negócio, você acaba gastando mais, você acaba tendo que trazer pessoas, trazer time, trazer tecnologia. Isso custa muito no momento inicial. E à medida que você vai crescendo, o que que você vai fazendo? Você vai formando a sua carteira de crédito, você vai formando a sua base de receitas e serviços com venda recorrente. E essas duas coisas nem sempre andam em paralelo. Então, muitas vezes você começa com uma receita maior, com uma receita menor, isso gera uma pressão em resultado. À medida que você vai crescendo as receitas e é que essas receitas conseguem escalar mais do que as despesas, você vai melhorando e você vai fazendo a melhoria no ROI, a melhoria no índice de eficiência. A verdade é que a gente tem conseguido fazer as duas coisas bem. Como é que esses dois indicadores de receita e despesa se comportaram nos últimos 12 meses, né? Então, a gente teve 33% de crescimento na receita líquida e 20% de crescimento nas despesas. Por que que as despesas ainda crescem 20%? Porque a gente é uma companhia de crescimento, a gente ainda é um contratador líquido de pessoas no mercado, apesar de ter uma velocidade de contratação baixa. E tem muitas despesas que são atreladas ao serviço vendido. Então, isso cresce 20%, as receitas crescem 30%, daí a gente consegue fazer a nossa expansão de margem. Olhando para frente, a gente continua vendo uma tendência que não deveria ser muito diferente dessa. Continuar toda a parte da expansão do negócio nas receitas e continuar sendo bastante disciplinados na parte das despesas. Existem ainda grandes contratos com possibilidade de renegociação ou com renegociações em andamento. Existe a adoção toda de inteligência artificial. Nós já utilizamos a inteligência artificial, seja inteligência artificial generativa ou não, em diversas frentes. Esse uso ele vai aumentando ao longo do tempo e ajudando a fazer as reduções ou contenção de despesas, de forma que essa boca do jacaré na lucratividade aumente, né, mais receitas com despesas que não crescem tanto. A gente aumenta a lucratividade da companhia e, ao mesmo tempo, no índice de eficiência, né, que é um indicador que é medido por despesas sobre receitas, continue caindo através dessa alavancagem operacional. Muito bem, a gente conversou com o Alexandre Riccio. Xande, obrigado pela conversa, CEO do Inter, comentando os resultados aqui do primeiro trimestre. Obrigado, Alexandre. Boa tarde, meu caro. Obrigado, Maca. Obrigado pela oportunidade.